Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 20 de junho de 2012. Frio é sinônimo de comer mais. Em uma reportagem você vai saber por que a gula aumenta quando a temperatura diminui. Modo 2012. Os detalhes da Mostra de Imóveis de Uberlândia que promove as empresas do setor imobiliário da cidade. Uma aluna do Instituto de Genética e Bioquímica foi premiada e reconhecida por desenvolver um biosensor que identifica a presença de um vírus que infecta adultos e provoca diversas doenças. Mais de 1.400.000 consumidores em todo o país sem energia por causa da soltura de pipas. Um engenheiro da CEMIG fala sobre este problema. O Brasil é o país com as maiores reservas mundiais de quartzo. Você vai ver como esta pedra preciosa movimenta a economia de uma cidade mineira. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Esta semana está sendo realizada a Mostra de Imóveis de Uberlândia. O principal objetivo é promover as empresas do setor imobiliário da cidade. O sofá vira cama. O armário bem distribuído com espaço para roupas e utensílios domésticos. Um escritório, a casa inteligente e compacta. Tudo em 12 metros quadrados, uma tendência mundial. Isso vem de Milão, Inglaterra, onde traz as ideias dos lofts, que isso já é uma ideia antiga, que agora o Brasil tem aceitado. Onde em pouco espaço você consegue ter várias opções para atender a vida pessoal da pessoa. Móveis para sala, cozinha, copa e escritório. O segredo, segundo esta administradora, é simples. Cada cliente tem um gosto, uma preferência, a gente adequa a cada realidade, a cada gosto de cada cliente, a cada preferência. A Mostra de Imóveis tem como principal objetivo promover as empresas de Uberlândia. Mostrar as inovações, as qualidades, a sofisticação do móvel atual. Do móvel mundial. Nós estamos buscando, o sindicato busca as inovações mundiais para apresentar para as empresas, para mostrar aqui para o uberlandense. O evento acontece até amanhã no Center Convention. A entrada é franca. Estamos com 11 estandes, num total de 22, porque tem o projeto da universidade, tem mais 11 empresas, então são 22 empresas no total. Estão abertas até o dia 22 de junho as inscrições para o curso de mestrado oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural Aplicadas da Universidade Federal de Uberlândia. São oferecidas 4 vagas para a modalidade de mestrado no segundo semestre de 2012. O candidato deve realizar a inscrição na Secretaria da Pós-Graduação, portando os documentos obrigatórios e comprovantes de titulação no período das 9 às 14h30, no campus Umuarama, bloco 2B, sala 2B220. No ano passado, mais de 1.400.000 consumidores só de Minas Gerais ficaram sem energia por causa das pessoas que têm o costume de soltar pipas em lugares inapropriados. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Hamilton Rodrigues Ribeiro, que é engenheiro da CEMIG. Hamilton, obrigado pela presença. É um número muito grande, 1.400.000 consumidores sem energia no estado, por causa de alguém que soltou uma pipa no lugar errado, né? Com certeza, Kelso. Esse número é relevante, né? E sem contar que nessas interrupções estão aí comprometidos processos produtivos, né? Essas interrupções podem atingir hospitais, né? Unidade de atendimento. Então, assim, o prejuízo é muito grande. Pois é, e tudo porque uma pessoa soltou uma pipa no lugar errado. Isso acontece com frequência, as pessoas não têm noção do que elas podem causar de prejuízos e não têm noção do perigo, Hamilton. Eu acho que noção a maioria das pessoas tem, mas assim, elas têm noção do perigo, mas elas não sabem das consequências até que passe a acontecer com elas. Né? Só com relação a esses números, por exemplo, nós já tivemos nesse ano de 2011, nesses dados que você comentou são do ano passado, em 2011, só nesse de janeiro a maio, nós já tivemos aí mais de 1.300 ocorrências, né? E também já afetaram mais de 400.000 consumidores. E sem contar que a maior concentração
dessas ocorrências é no período de maio a agosto, né, onde tem a concentração do vento e onde é que o pessoal empina mais pipa. Então, assim, as pessoas têm noção dos riscos que podem, que isso aí ocorre, que propicia, mas assim, eu acho que elas não atinam para as consequências disso aí, que realmente é uma questão grave, né? A questão da pipa envolvendo a rede elétrica. Eu estou falando só de rede elétrica, né? Você considerar que também tem a questão do cerol envolvendo aí as pessoas que transitam de bicicleta, motoqueiros, aí, que nós já tivemos acidentes aí muito mais críticos, né? É porque o cerol é aquela cola que eles passam junto com vidro, tem um limalha de ferro. Limalha de ferro. Isso. E aí, isso, você falou no caso dos motoqueiros, das pessoas de bicicleta, eu já vi casos, ouvi falar de casos que corta o pescoço dos motoqueiros, pode causar problemas graves, pode causar morte. Agora, tem esse problema do cerol, tem uma coisa muito grave também, que é quando solta e encosta no fio e a pessoa tenta arrancar, isso pode causar uma descarga elétrica e matar quem está soltando a pipa, não é? Pode sim, porque da forma dependendo da distância que a pessoa aproxima, a partir do momento que o material, que a linha tem um material condutor, né, que é algum material metálico, no caso da limalha de ferro, dependendo da concentração, ela pode conduzir, né, a corrente através daquela linha e atingir a pessoa sim. Né? Fora a questão também da forma que a linha é enrolada, ela pode fechar a conta entre uma fase e outra, através daquela condução daquela corrente ali, e provocar interrupção e até mesmo o corte da fiação, provocando sua queda ao chão, né, e até atingindo terceiros ali, terceiros ou mesmo veículos. Se estiverem próximos. Isso, e talvez até provocando até choque nas pessoas que estão ali embaixo. Geralmente esses choques, quando a pessoa usa o tal cerol e solta a pipa e encosta no fio, quando tem uma descarga elétrica, essa descarga, ela geralmente é fatal, ocorre a morte da pessoa, ou tem jeito de escapar dessa, levar só um susto? O problema é o seguinte, que a fiação que está mais num patamar mais alto, né, justamente por esse motivo, que é por questão de proteção, está mais alto, até por você não ter um acesso, dificultar mais o acesso, é a rede de média tensão, ou mesmo de alta tensão, que são as linhas de transmissão. Essa fiação, por estar mais alta também, a pipa também vai se encontrar mais com ela. Então nós temos mais ocorrências em rede de média tensão, que é 13.800 volts, e realmente, quando a pessoa é atingida por um tipo de nível de tensão desse montante aí, realmente a consequência é drástica. Há a possibilidade de ser um acidente fatal, né, e também, ou no mínimo, uma sequela, né, uma perda de um membro, uma coisa assim. Tivemos um caso em 2010, uma criança morreu. Na área da CEMIG, não em Uberlândia, eu não tenho precisamente, mas com certeza não foi em Uberlândia, né, graças a Deus nós não temos históricos de recentes, pelo menos que chegaram ao nosso conhecimento, né, porque muitas vezes quando as pessoas estão fazendo alguma coisa que não é muito correta, né, igual o caso de alguma irregularidade, algum exemplo de gato na rede elétrica, muitas vezes se ela toma algum choque, ela não leva isso ao conhecimento da CEMIG, porque começa a envolver uma coisa com a outra. Polícia, e é uma questão ilegal, então as pessoas acabam não noticiando. Mas de nosso conhecimento, através dos nossos acompanhamentos de campo, dos nossos atendimentos de ocorrência, nós não tivemos pessoas acidentadas, nem por pipa, nem por outro tipo de acidentes, nos últimos 2 anos na área aqui de Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro. Isso é muito bom para a gente, né? As nossas campanhas têm surtido efeito. Okay. Agora, e o pessoal também está agindo com consciência, através até do próprio, né, TV Universitária, agora é exemplo de apoio que a gente tem na divulgação dessas ações aí preventivas. Mas na área da CEMIG nós tivemos realmente em 2010 2 acidentes graves, inclusive um deles foi fatal. Tá certo. Hamilton, muito obrigado. Só um recado então para você, solte pipa, sim, divirta com os seus filhos, com as suas crianças, mas faça isso de maneira consciente, só tem lugares que não tem fiação, numa área mais aberta, que não tem problema nenhum, porque realmente é uma brincadeira muito legal. Pena que as pessoas fazem isso em lugares que tem uma alta tensão, uma alta quantidade de fios, e aí a gente não quer isso. Hamilton, muito obrigado pela participação, tá? Obrigado a vocês. Confira agora a previsão do tempo para esta quinta-feira em Minas Gerais, que é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva na região do Triângulo. Em Uberlândia, o tempo frio prevalece nesta quinta-feira. A temperatura é estável e varia entre 15 e 27 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades vizinhas. Pela manhã, dia ensolarado em Uberaba, não há possibilidade de chuva, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Dia frio em Tupaciguara, previsão de tempo estável sem chuva, mínima de 14 e máxima de 27 graus. E nesta quinta-feira, o dia amanhece nublado em Canápolis, não deve chover, mínima de 17 e máxima de 30 graus.
Em Cachoeira Dourada, temperatura baixa, possíveis pancadas de chuva a qualquer momento, a mínima de 18 e a máxima não deve passar dos 32 graus. Depois do intervalo, frio é sinônimo de mais fome. Você vai saber por que a gula aumenta com as temperaturas mais baixas. A gente volta depois do intervalo. O coração da escola é o pedagógico. E a formação pedagógica, ela deve começar lá na primeira infância, dos pequenininhos, aquele que já está no berçário. A gente estimula a leitura, a gente estimula a brincadeira, a gente estimula essas atividades que são a base. Antigamente não era assim. A creche era vista como um depósito de crianças e hoje não. O Ministério da Educação está ampliando, em parceria com os municípios, a rede de creches e pré-escolas em todo o país. E agora, com o compromisso do Brasil Carinhoso, vai aumentar os recursos transferidos para os municípios para reforçar a alimentação escolar das crianças em creches e pré-escolas. Por um Brasil melhor e com mais oportunidades, a começar pela infância. Ministério da Educação, Governo Federal. Hasta la vista, baby. Com esse friozinho, geralmente o que dá mais vontade de fazer é ficar embaixo das cobertas, vendo um filme e, lógico, mastigando alguma coisa. Mas por que será que o frio dá vontade de comer mais? Será que engordamos mais no inverno do que no verão? Será que o nosso corpo está mais lento do que no verão? É o que você vai saber agora na nossa reportagem. Frutas, verduras e prateleiras repletas de produtos que agradam não apenas os olhos, mas também ao paladar. E para dar algumas dicas sobre a alimentação neste período do ano, nós trouxemos até o supermercado uma nutricionista que vai falar qual a melhor maneira de se alimentar durante o inverno. Frutas e verduras, como consumi-las? Nessa época do ano, as frutas frias, geladas, as saladas, ficam menos atrativas gelada. No inverno, a melhor maneira de consumi-las, como as frutas, é fazendo sucos, vitaminas. Já as saladas, como vagem, repolho, cenoura, é melhor usar refogadas ou a vapor, cozidas. Mito ou verdade? Durante o inverno as pessoas ficam mais quietinhas dentro de casa. Queima-se menos calorias? Na verdade é o contrário, gasta mais energia porque o corpo tenta equilibrar a temperatura corporal. E com relação à ingestão de massas, qual é a orientação? Nesse período consome muita massa. O que é mais indicado? Preferir evitar os molhos brancos, os molhos 4 queijos, e preferir os molhos vermelhos de tomate e preferir trocar a massa refinada por massa integral. Okay. E com relação aos pães que também são bastante consumidos durante esse período? Preferir os pães light e os pães integrais. Bebidas e pratos típicos para este período. Nos jantares, nas ocasiões especiais, qual é a dica com relação às bebidas? O melhor é evitar. Se não der, é uma taça de vinho ou um cálice de licor. O fundi nessa época do ano também é bastante consumido, né? É bastante consumido. Então é melhor preferir evitar queijos gordurosos, usar pães light, preparar com legumes cozidos, é a melhor forma. As castanhas, as sementes, como consumi-las? É ótimo, é rico em ômega 3, consumir umas 3 castanhas por dia é essencial. Sobremesas, doces, bombons, uma verdadeira tortura para quem está de dieta.
Na verdade, é muito difícil controlar a ansiedade, vontade de comer doce. A melhor forma é, quando for comer uma porção, um pedaço, não exagerar, não repetir. E deixar para comer uma vez por semana. No final de semana, um dia para comer chocolate, alimentos com maior calorias, como salgados e doces. Okay. E com relação aos refrigerantes? O melhor é evitar consumir. Se não tiver jeito, deixe só o final de semana, uma vez por semana. Estas foram as dicas da nutricionista Raíssa Moutran. Eu espero que vocês aproveitem e curtam o inverno com alimentação adequada. Esta semana, no dia 21, quinta-feira, acontece em Uberlândia o evento Encontros UFO Provocações, que tem como tema Nossa Ética, Nosso Viver, onde nos encontramos. A palestrante convidada é Márcia Tiburi, que tem como objetivo profissional levar a prática da filosofia para o dia a dia das pessoas. A palestra acontece no Center Convention às 19h30. Mais informações, proex.ufo.br. Uma aluna do Instituto de Genética e Bioquímica da UFO desenvolveu um biosensor que identifica a presença de um vírus que infecta adultos e provoca diversos tipos de doença. O trabalho foi premiado e reconhecido pelo Congresso Nacional de Química em meio a 2.000 estudos. E é com a Renata Alves Balvedi que a gente conversa agora para saber dessa felicidade sua, né, Renata? Você está muito feliz porque ganhou um prêmio, foi reconhecido em meio a 2.000 estudos. Como que é isso para uma aluna da UFO, né, que desenvolve esse tipo de pesquisa? É muito gratificante. A gente investe muito tempo em pesquisa, são muitas horas dentro de um laboratório, muitos e-mails trocados com vários pesquisadores, para a gente poder desenvolver um biosensor para fazer diagnósticos de doenças que acometem um grande número da população. Pois é, e o que é isso, biosensor? Você falando parece ser uma coisa bem simples, mas a gente não entende muito. O biosensor, ele é desenvolvido são testes de diagnóstico rápido. Né? Ele é chamado de biosensor porque ele tem a capacidade de identificar uma biomolécula. No caso que a gente identificou é um DNA. O vírus Epstein-Barr, ele tem uma sequência já específica de DNA, onde a gente coloca uma sonda, né, uma das sequências do DNA no nosso biosensor, e a gente conseguiu desenvolver uma forma de estar identificando a sua fita complementar, porque o DNA ele tem uma dupla fita, onde uma complementa com a outra. O que acontece é a forma dessa identificação, o grande desafio de nós pesquisadores, porque a gente, na teoria, é tudo muito fácil, põe uma fita que complementa com a outra, hibridiza e pronto. Na teoria, é tudo muito fácil. No corpo da gente acontece a todo momento, tem multiplicação celular, tudo a temperatura ambiente, a pressão atmosférica, só que quando a gente transcende isso para o laboratório, não acontece. Então a gente tem que mudar a temperatura, tem que mudar pressão, tem que mudar pH, e é o grande desafio dos pesquisadores hoje que trabalham com essa linha. Pois é, e como que você descobriu, então, como identificar esse vírus? Eu gostaria de saber o seguinte, a gente falou que ele provoca em adultos muitas doenças. Que tipo de doenças esse vírus é o causador? Segundo a literatura, né, ele está vinculado a herpes simples, mas outras patologias graves, né, como algumas doenças autoimunes, lúpus, artrite, reumatoide, tonsilites, né, que popularmente são as amidalites, leucoplasias. Então a literatura hoje tem relatado a presença do vírus Epstein-Barr nessas patologias. Por que ele fica alojado e a forma que ele fica alojado no corpo humano ainda está sendo pesquisado, mas a presença dele está confirmada. Então, nós temos testes de diagnóstico que vinculam a presença desse vírus ou em cortes histológicos de material das amígdalas, por exemplo, mas ele está presente no sangue e na saliva. Então, ele está presente nessas patologias relatadas. Pois é, diante dessa pesquisa, desse trabalho que você fez, que foi reconhecido e premiado, né? Eu gostaria de saber o seguinte, o que muda a partir de agora? Quais são os próximos passos para a gente tentar melhorar as condições de saúde das pessoas que podem ser infectadas ou que são infectadas com esse vírus? Os testes hoje, eles são feitos em laboratório.
Então, demanda um tempo maior, né? O laboratório solicita 2, 3 dias, às vezes até mais dias para dar o diagnóstico para o paciente. E é aquele exame de sangue corriqueiro, né? Uma punção venosa, desagradável para os pacientes. Com o desenvolvimento do biosensor, tem o objetivo que, se necessário, amostras de sangue, seriam pequenas amostras de sangue, aquela que a gente coleta com lanceta, uma gotinha de sangue, semelhante ao teste glicêmico. E, futuramente, às vezes, até um teste com gotas de saliva, a gente pode estar desenvolvendo. Então, o biosensor, ele necessita pequenas amostras de sangue ou até mesmo só saliva, então seria não invasivo. O tempo seria muito rápido, porque a gente poderia ter o resultado em 2, 3 minutos e poderia disponibilizar isso para a população. Então, um kit que a pessoa podia fazer o teste em casa. Que coisa boa. Tomara que tudo ocorra para que isso aconteça. Renata, muito obrigado pela entrevista, nosso tempo acabou. Eu gostaria de parabenizar você, é uma grande honra para a Universidade Federal de Uberlândia ter pesquisas assim tão reconhecidas e premiadas como a sua. Continue seu trabalho, muito obrigado, viu? Obrigada a você. E depois do intervalo, você vai ver como uma pedra preciosa movimenta a economia de uma cidade mineira. É daqui a pouco. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez. É muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. O que será que existe em nossas florestas e em nossos campos? O que será que existe em nossos rios, em nosso mar e em nosso ar? Existe vida, muita vida. Energia que move o presente e o futuro. Energia da tecnologia limpa e renovável. Das soluções originais que abrem caminho para o futuro do planeta. Futuro onde produzir e preservar se integram no encontro natural. Nosso país cresceu com a garra do seu povo, que consegue ser único sendo tão diverso. Hoje, o Brasil é respeitado por quem inclui, melhora a vida das pessoas e protege o meio ambiente. Estamos fazendo a nossa parte e vamos fazer muito mais. Bem-vindos a Rio+20, o grande encontro mundial do desenvolvimento sustentável. Rio+20, crescer, incluir, proteger. Governo Federal. E hoje é dia de programa em pauta aqui pela TV Universitária. E o tema desta noite é a sustentabilidade. Quem tem os detalhes para a gente é a apresentadora Maria Clara Barros. Olá, Kelson. No programa em pauta dessa semana nós vamos falar sobre sustentabilidade. Um assunto que tem sido muito discutido e que ganhou ainda mais destaque agora, desde que começou a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. E para falar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio Luciano Caixeta, que é gestor ambiental, Antônio Pedro Costa Neto, coordenador do Instituto IP Cultural, e Silvio Luiz Andreozzi, que é professor do Instituto de Geografia da UFO. Nosso encontro é logo mais às 10 da noite e eu espero você. O Brasil é o país com as maiores reservas mundiais de quartzo, uma pedra preciosa de grande beleza e valor que atrai olhares do mundo todo. Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, sempre foi um município de grande potencial neste setor. Só nos últimos 6 meses, o mercado de pedras preciosas em Minas já movimentou cerca de 9 milhões de dólares, quase 20 milhões de reais. Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, e Governador Valadares, no Rio Doce, são os maiores produtores de gema no mundo. E metade de toda a produção brasileira sai do estado. Mas a partir da crise econômica mundial em 2008, o comércio de pedras preciosas em Valadares foi diretamente afetado. Nos últimos anos, o caminho das pedras preciosas foi descoberto também por outros países. Depois dos americanos, os chineses e os indianos passaram a comprar a pedra bruta no Brasil. As vendas para o comércio exterior cresceram 30% em 2011 e nada menos do que 80% da produção do Vale do Rio Doce seguiu para a China. Mas para os empresários que beneficiam as pedras para a transformação em joias, essa não é uma boa economia.
As empresas brasileiras agora têm dificuldade em conseguir matéria-prima para fazer as joias. Em muitos casos, já é preciso comprar de novo a pedra que foi vendida para os estrangeiros. A grande quantidade de pedras preciosas brutas sendo exportadas para os outros países preocupa. Tanto os chineses como indianos estão vindo maciçamente no Brasil e comprando nossas pedras. E comprando pedra bruta, né, na maioria. Nós viemos a todo ano, estamos aumentando as nossas exportações de pedras, mas tem aumentado bem mais. Esse ano, por exemplo, comparado com o ano passado, nós aumentamos o número de exportação de pedra bruta e diminuímos o número de exportação de pedra lapidada. Que isso é o que a gente evita, né? Porque a gente quer beneficiar o nosso produto e vender com maior valor agregado. Para driblar a concorrência mundial, o Sindicato de Joias em Minas aposta na divulgação do produto nacional. As peças com design brasileiro são referência no mundo. Com o apoio do governo do estado, joias como essa gargantilha em pedras nacionais, trabalhada em ouro branco e diamante e avaliada em mais de R$120 mil, percorrem as principais exposições nacionais e internacionais. A ideia é mostrar para o mundo a exclusividade brasileira. Quando você vê uma joia com pedra, você já identifica já com a joalheria brasileira, né? Que aí hoje nós estamos, os designers nossos estão ganhando concursos, né, para o mundo afora. Várias empresas no exterior estão contratando designers brasileiros, né, para fazer peça delas, né. Nessa peça, por exemplo, nós tiramos o segundo lugar, mas não é um concurso brasileiro, isso é um concurso mundial. Nessa lapidação, a alternativa para melhorar as vendas foi usar a internet. Aqui, literalmente, as pedras ganharam uma vitrine mundial. Do ano e meio para cá, nós começamos a ter uma reação, né, porque o mercado interno brasileiro começou a aquecer e as vendas começou a melhorar as vendas, né? A população brasileira começou a descobrir as pedras brasileiras, que até então só os estrangeiros conheciam. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas lembrando, amanhã, às 6h30 da noite, tem muito mais informações com qualidade para você. E é claro que nós esperamos pela sua audiência. Uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Até lá!